Nesta aula nós vamos aprender mais uma variação da nossa estrutura lista encadeada. Nessa aula nós vamos conhecer a lista circular. Então chega mais, deixa seu like nessa aula e bora programar mais um pouco. Como eu mencionei no início dessa playlist, a lista simplesmente encadeada ela é uma lista extremamente genérica. Na aula anterior nós conhecemos a lista duplamente encadeada, que é uma lista onde cada nó possui dois ponteiros, um ponteiro para o próximo e um ponteiro para o anterior. Nesta aula nós vamos conhecer a ideia de lista circular, e o nome já é autoexplicativo, já é bem intuitivo. O que é uma lista circular? É uma lista que, ao chegar no final, eu não tenho um null ou um nulo no próximo. Esse último nó ele vai apontar novamente para o início da nossa lista. Trabalhar com lista circular exige bastante atenção, porque o processo para identificar o final da lista é diferente. Neste caso aqui, nós não temos nenhum ponteiro como valor nulo. Por exemplo, quando chegar em um próximo nulo, significa que a nossa lista terminou. Como a nossa lista é circular, o nosso último nó, o próximo dele, vai apontar para o início da nossa lista. Então perceba, a forma mais intuitiva de verificar se nós já percorremos a nossa lista inteira é verificar se o próximo é diferente do início da nossa lista. E é justamente por isso que, para apresentar a lista circular, eu não vou utilizar a nossa lista composta apenas de nós. Nós temos aqui a nossa estrutura nó, só que eu também vou utilizar aqui a nossa estrutura lista. Por quê? Na nossa estrutura lista, nós temos aqui um ponteiro para o início e aqui eu já vou começar a fazer uma alteração. Nós também teremos aqui um ponteiro para o final da nossa lista. Ou seja, nós temos aqui a indicação de quem é o primeiro nó da nossa lista e a indicação de quem é o último nó da nossa lista. Dessa forma, fica mais fácil, então, iniciar aqui o caminhamento da nossa lista pelo nó início e identificar, então, quando nós chegamos no fim ou quando o próximo novamente é o início, indicando assim que a gente chegou no final da nossa lista. O código que eu tenho aqui ele foi desenvolvido ao longo das aulas anteriores, ok? Eu não vou apresentar em detalhes o que nós já temos feito aqui. Perceba, nós já temos aqui o criar lista, o inserir no início, o inserir no fim, temos a inserção ordenada, temos também uma função para remover um nó, para buscar um elemento, para imprimir, e temos aqui a nossa função main com um switch case, com um menu, para a gente utilizar todas essas opções. Se você quer ver em detalhe como que nós construímos todas essas funções e procedimentos, eu vou deixar o link para a playlist sobre lista encadeada aqui nos cards, ok? Então é extremamente interessante você conferir como que nós elaboramos todo esse código aqui, para depois então entender, partindo desse código, como implementar a nossa lista circular. Ok? A primeira alteração, então, eu já fiz aqui. A nossa estrutura lista, além de um ponteiro para o início, também terá um ponteiro para o fim. Uma vez que eu fiz essa alteração, eu também preciso alterar o criar lista. Perceba, a minha lista agora, ela tem um ponteiro para o início, mas também terá um ponteiro para o fim. Então, eu também preciso dizer que lista seta fim também é nulo, porque no início nós temos 0 elementos na nossa lista. Agora, vamos então fazer as devidas alterações aqui no inserir no início. Lembrando que agora, toda vez que a gente fizer uma inserção, a gente vai ter que garantir que o final da nossa lista está apontando para o início, ok? Nós estamos implementando aqui uma lista circular. Perceba, nós recebemos o ponteiro para a nossa lista, recebemos aqui o elemento que a gente deseja inserir, fazemos aqui a alocação de memória. Se a alocação de memória for feita com sucesso, vamos então preencher o nosso nó. Olha só, o novo nó, o valor desse novo nó é o elemento que nós queremos inserir. A inserção aqui será feita no início. Então, olha só, quem será o próximo desse novo nó? É o início da nossa lista, certo? Então, novo seta próximo vai receber lista seta início. Como eu estou inserindo no início, agora eu preciso alterar o início da minha lista. Então, eu vou dizer que o início da minha lista é o nosso novo nó. Agora, nós precisamos tratar aqui o nosso ponteiro fim. Eu estou fazendo a inserção no início. Na primeira vez, esse nó aqui será o primeiro nó da nossa lista. Então, tanto lista seta início quanto lista seta fim serão nulos, certo? Então, eu preciso verificar aqui, será que o meu fim é nulo? Se o fim for nulo, significa que esse nó é o nosso primeiro nó. Então, eu vou testar aqui, olha só. Lista seta fim é igual a nulo? Se esse teste for verdadeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que o fim da minha lista é esse novo nó aqui. Então, lista seta fim vai receber ou vai apontar para o meu novo nó. Então, eu acabei de dizer que o fim da minha lista é o novo nó. Porém, esse if aqui será verdadeiro apenas na primeira vez que a gente for inserir no início. A partir da segunda vez, a nossa lista já terá um elemento e o nosso fim não será mais nulo. Nesse caso, perceba, o nosso fim está apontando para o novo, que foi o elemento inserido na vez anterior. Eu preciso atualizar o meu fim. Como que eu faço isso? Eu vou acessar o nosso ponteiro fim, lista, seta, fim,
esse aqui é o último nó da nossa lista, certo? Esse último nó possui um ponteiro próximo apontando para o início. Então eu vou acessar esse ponteiro, seta, próximo. Esse ponteiro aqui ele precisa apontar para o nosso novo nó, ou para o novo início da lista, certo? Então, lista, seta fim, seta próximo, vai apontar para o início da lista. Vai apontar para lista, seta, início. Esse lista, seta, início, ele foi atualizado aqui em cima. Ele já está apontando para o novo nó. Então, dessa forma, a gente faz a inserção no início, mantendo o nosso último nó apontando para o nó que a gente acabou de inserir. Vamos agora fazer aqui a alteração do nosso procedimento inserir no fim. Então, perceba, nesse procedimento a inserção ocorre sempre no final. E a alteração desse procedimento aqui, ela é relativamente simples. Nós não precisaremos desse campo aqui porque a gente precisa decidir quem é o próximo. Então, nós não sabemos ainda se será nulo, ou, na verdade, ele nunca será nulo. Quando nós temos um único nó na nossa lista, esse nó vai apontar para ele mesmo. Então, a gente pode retirar essa linha daqui. O nosso novo nó, o conteúdo dele é o número que a gente quer inserir. E aí nós temos aqui duas decisões bem simples. Olha só, a nossa lista está vazia? Então é isso que eu estou verificando aqui. É o primeiro nó da nossa lista? Se lista seta início for nulo, eu vou abrir aqui um par de chaves, porque nós teremos mais instruções aqui dentro. Pronto. Se lista seta início for nulo, significa que nós estamos inserindo o primeiro nó, o primeiro elemento da nossa lista. Então, olha o que nós vamos fazer. Lista seta início aponta para o novo, lista seta fim também aponta para o novo nó. Nós temos um único nó. Então, o início é esse nó aqui e o novo também é esse nó aqui. Agora, eu preciso dizer que o fim vai apontar para o início. Então, lista seta fim, acessei o último nó da nossa lista. Esse nó tem um ponteiro próximo, certo? Vou acessar esse ponteiro. Então, lista seta fim, seta próximo vai apontar para lista seta início, o início da nossa lista. Isso aqui, se for o primeiro nó da nossa lista. A partir do segundo, perceba, esse nosso teste vai ser falso. Quando o nosso teste é falso, significa que a gente já tem pelo menos um elemento, um nó, na nossa lista. Nós vamos vir então aqui para o else. E aqui no else, eu vou retirar esse trecho. Nós teremos aqui algo completamente diferente. E aí, por que eu vou retirar esse trecho? Olha só, aqui eu estava criando um ponteiro auxiliar para o início da nossa lista e percorrendo a nossa lista até o final. Só que nós temos agora o ponteiro fim. Então eu não preciso mais percorrer a lista até o final. Eu já sei quem é o final. Então vamos retirar todo esse trecho daqui. E agora olha só, eu tenho um novo nó e eu quero inserir no fim, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou atualizar o meu fim. Então, lista, seta, fim, seta, próximo. Esse próximo aqui ele estava apontando para o início, certo? Agora ele vai apontar para o novo, porque o novo é o último nó da nossa lista. Agora que eu linkei este nó, o ponteiro próximo deste nó como novo, eu preciso dizer que o final da minha lista é este nó aqui. Então, lista, seta, fim, recebe o endereço do nosso novo nó. Eu fiz o que era o último nó apontar para este novo nó. Eu disse que o fim da minha fila agora é o novo nó. O que está faltando? Está faltando dizer que o fim da nossa fila novamente aponta para o início. Então, olha só, nós temos aqui algumas formas de fazer isso. Perceba, programação sempre te dá várias formas de fazer a mesma coisa. Uma forma de fazer isso é lista, seta, fim. Perceba, quem é o fim agora? É esse nó aqui. Seta, próximo. Quem é o próximo? Perceba, nós não preenchemos ainda o próximo desse nó aqui. Então, o próximo vai receber lista, seta, início. Então, eu estou dizendo que o próximo do último nó da nossa lista aponta para o início. Ah, mas tem uma forma diferente de fazer isso? Claro que tem. Eu vou comentar essa linha aqui. Esse último nó é o nosso novo nó, certo? Eu posso acessar diretamente ele. Novo, seta, próximo, recebe, lista, seta, início. Perceba, eu estou alterando exatamente o mesmo nó, porque o novo nó é o fim da nossa lista. Então, são duas formas diferentes de fazer exatamente a mesma coisa. É importante que você entenda essas variações. É isso aqui que vai te dizer se você realmente está entendendo como manipular uma lista encadeada ou se você ainda está meio confuso, ok? E aí, novamente, desenhar, rabiscar num papel, por exemplo, esses desenhos, essas figuras que eu vou colocando aqui à direita no canto superior ou no canto inferior, desenhar isso em um papel ajuda a entender esse processo de troca de ponteiros aqui. Como que é um processo de inserção? Faz o passo a passo, cria um novo nó no papel. Ah, eu tenho aqui o ponteiro fim. Eu preciso fazer o próximo do fim apontar para esse novo nó. Agora eu preciso dizer que o final da minha lista não é mais esse cara, é o novo nó que eu acabei de criar. E agora eu preciso dizer que o próximo desse novo nó vai apontar lá para o início. Então rabiscar, trazer essas ideias para o papel ajuda muito a entender esse passo a passo, ok?
Vamos agora fazer aqui a alteração do nosso procedimento inserir ordenado. E aqui nós teremos várias alterações. Nós estamos aqui alocando memória para o nosso nó. Se a memória foi alocada corretamente, olha só, novamente, estamos dizendo que o valor desse novo nó é o elemento que a gente quer inserir. Quem é o próximo? Nós ainda não sabemos, então perceba, a gente não faz esse preenchimento. E aí nós precisamos fazer algumas verificações. Olha só, o primeiro teste que a gente faz aqui, a nossa lista é nula? Se a nossa lista, seta, início, for nula, significa que a nossa lista está vazia, não tem ninguém na nossa lista. Você concorda comigo que nós teremos aqui uma inserção no início? Se a nossa lista está vazia, nós vamos ter aqui uma inserção no início, certo? Então, nós poderíamos refazer a inserção no início aqui? Poderíamos, mas nós já temos aqui a inserção no fim, nós já temos aqui o inserir no início. Então, por que reinventar a roda, né? Vamos chamar o nosso procedimento inserir no início. Então, olha só, aqui dentro de inserir ordenado, se a nossa lista está vazia, nós teremos uma inserção no início. Então, eu vou retirar esse trecho daqui e eu vou chamar aqui o nosso procedimento inserir no início. O nosso procedimento inserir no início recebe dois elementos, o ponteiro para a nossa lista e o elemento que nós queremos inserir. Então, quem é o ponteiro para a nossa lista? É essa lista aqui, a nossa lista e num, que é o elemento que nós queremos inserir. Perceba, na inserção ordenada já ficou muito mais simples tratar a inserção do primeiro elemento, porque nós já temos o procedimento para inserir no início. Contudo, pode ser que esse teste aqui seja falso, ou seja, pode ser que a gente já tenha pelo menos um elemento na nossa lista. Então, nós vamos vir aqui para esse else if, e aí olha só qual é a outra possibilidade que nós teremos. Pode ser que já exista pelo menos um nó na nossa lista, mas lembra que a gente está fazendo aqui a inserção ordenada. Esse elemento, será que é menor do que o valor do início da nossa lista? O valor do primeiro nó da nossa lista? E aí, novamente, se o valor que eu vou inserir é menor do que o valor do primeiro nó da nossa lista, você concorda que nós novamente teremos aqui uma inserção no início? Esse novo nó vai ficar antes do início da nossa lista, porque nós estamos inserindo de forma ordenada. Então, novamente eu vou retirar esse trecho daqui e eu vou copiar, porque é exatamente a mesma instrução. Ctrl C, Ctrl V, inserir no início. E aí talvez você fique se perguntando, poxa, mas precisa de dois ifs, um só não resolveria? Novamente, isso aqui é programação, tem várias formas de fazer isso aqui. Eu estou fazendo com dois ifs porque fica mais fácil para entender no meu ponto de vista. Esse if aqui trata quando a nossa lista está vazia, não tem ninguém. A gente vai inserir no início. Esse else if aqui trata quando o valor que a gente quer inserir é o menor elemento da nossa lista. Poderia utilizar apenas um if? Poderia. Você colocaria aqui, lista seta início é igual a null, ou novo seta valor é menor do que lista seta início seta valor. Só que esse segundo teste teria obrigatoriamente que ficar depois desse teste aqui, ok? Porque se lista seta início for nulo, não existe valor. E aí nós teríamos aqui um erro durante a execução do nosso programa, ok? Eu não vou fazer isso, eu vou deixar o if else aqui. Então aqui, inserção no início quando a lista é nula. Aqui, inserção no início quando a gente tem nós na nossa lista, mas esse novo elemento vai ser o primeiro nó da nossa lista. E o nosso else, por fim, quando a gente vai ter aqui uma inserção no meio ou no final da nossa lista. E aí vamos alterar esse trecho aqui agora. Olha só, novamente aqui nós vamos precisar do auxiliar. Por quê? Nós precisamos encontrar qual é o ponto de inserção do nosso novo nó. Lembra que aqui a gente está fazendo a inserção ordenada. Então a alce vai apontar para o início da nossa lista. E aí nós teremos aqui uma alteração. Lembra que a nossa lista é circular? Então esse alce próximo aqui, ele iria percorrer até chegar em um ponteiro nulo. Só que agora nós não teremos ponteiro nulo. Quando chegar no último, o último aponta para o primeiro. Então, enquanto alce seta próximo for diferente de lista, seta, início. Então fique muito atento a esse detalhe, nós não temos mais ponteiro nulo, então a gente só vai percorrer a nossa lista enquanto alce seta próximo for diferente do lista, seta, início. Quem é o lista, seta, início? É o primeiro nó da nossa lista. Se o alce ponto próximo for exatamente igual a lista, seta, início, significa que o próximo depois do alce é exatamente o primeiro nó da nossa lista, ok? Então, enquanto a gente não chegar no início novamente e o valor que eu quero inserir for maior do que o valor do nó seguinte, perceba que eu estou olhando para o nó seguinte. Por que o nó seguinte? Porque eu já descobri que a lista não é vazia e eu já descobri que o nó que eu vou inserir não vai ficar no início. Ou seja, tem pelo menos um nó maior do que o elemento que eu quero inserir. Neste caso, então, a gente vai olhar para o próximo. O valor que eu quero inserir é maior do que o valor do próximo nó. Enquanto isso aqui for verdadeiro, a gente vai caminhar para o próximo. Agora, aqui nós teremos algumas alterações. A primeira situação que a gente tem que descobrir aqui é, esse novo elemento que eu vou inserir, ele vai estar no final? Como que eu sei que ele vai estar no final? Olha só, o que vai quebrar a nossa repetição é isso aqui. Alce seta próximo é diferente de lista, seta, início. Esse teste vai dar falso. Quando que isso vai acontecer? Quando eu estiver inserindo um valor, um
um elemento que vai ser o maior elemento da nossa lista. Esse teste sempre vai dar verdadeiro, vai para o próximo, até que em algum momento o próximo vai ser exatamente igual ao início. Ou seja, entre o alce e o próximo eu quero inserir um novo elemento, que vai ser o nosso último nó. Então vamos verificar isso aqui. If alce seta próximo, ele é exatamente igual à lista seta início. Quando esse teste for verdadeiro, significa que nós percorremos a nossa lista toda e nós não encontramos uma posição no meio, ou seja, o elemento que a gente vai inserir vai ficar no final. E aí eu te pergunto, nós já não fizemos um procedimento para inserir no final? Então é ele novamente. Você poderia fazer aqui a inserção no final? Poderia, mas se nós já temos aqui um procedimento para inserir no fim, vamos utilizar ele. Basta chamar aqui, então, o nosso procedimento e inserir no fim, passando o ponteiro para a nossa lista e o elemento que nós queremos inserir. Agora, olha só, pode ser que o nosso if seja falso, certo? Neste caso, se o nosso if for falso, o que significa isso? Significa que alce seta próximo é diferente de lista seta início. Ou seja, o valor que a gente quer inserir é maior do que o valor de alce e é menor do que o valor do próximo. Então, a gente vai inserir o novo nó exatamente aqui no meio. E essa operação ela é bastante simples. Na verdade, a gente já tem ela aqui, olha só. Eu vou retirá-la daqui. Ctrl X, vou colocar ela aqui dentro do nosso if, vou identar corretamente essa linha. Então, se nós paramos no meio e a nossa nova inserção vai ficar após alce, antes do próximo, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, imagine que eu tenho aqui um nozinho flutuando. O próximo desse nozinho tem que apontar para esse cara aqui, que é o alce seta próximo. Então, novo seta próximo vai apontar para alce seta próximo. Agora que eu fiz o próximo do nosso novo nó apontar para esse cara aqui, eu preciso alterar esse ponteiro aqui. O próximo do meu alce não é mais esse aqui, é um novo nó que a gente está inserindo. Então, alce seta próximo recebe novo. E dessa forma, então, a gente faz a nossa inserção no meio. Perceba que aqui a gente não precisa manipular nem o ponteiro início e nem o ponteiro fim, porque a gente está fazendo uma inserção simples no meio. Tem mais uma alteração aqui, olha só. Atenção, muita atenção a esse detalhe. Perceba que a gente está incrementando o tamanho da nossa lista, certo? Porém, olha só, eu chamei aqui o inserir início, certo? Aqui também inserir início. Aqui eu chamei o inserir no fim. Aonde que faltou alterar o tamanho? Só aqui. Esses procedimentos, eles já alteram o tamanho. Olha só, inserir no fim, a gente está alterando o tamanho aqui. O inserir no início, a gente também está alterando o tamanho aqui. Então, aqui no inserir ordenado, essa alteração de tamanho, Ctrl X, eu vou retirá-la daqui, ela não pode ficar aqui, porque senão, independente de fazer uma inserção no início ou aqui no fim, a gente novamente faria o incremento do tamanho aqui. Isso não pode acontecer. O único lugar onde a gente está inserindo e ainda não foi feito o incremento do tamanho, olha só, insere, mas o próprio procedimento inserir no início vai incrementar o tamanho. Aqui também. A inserção no fim também. É aqui, olha. Aqui é a única situação onde nós estamos inserindo um novo nó que ainda não foi feito o incremento. Então, vamos fazer o incremento aqui. E assim nós finalizamos, então, o procedimento para inserir ordenado. Vamos agora alterar aqui a nossa função de remover. E a nossa função remover ela vai ficar relativamente extensa. Nós temos inúmeras alterações para fazer aqui. Nós recebemos, então, o elemento que nós queremos remover. A primeira coisa que a gente vai verificar é: a nossa lista é nula? Então, se a nossa lista for nula, perceba, a gente não vai fazer nada. Finaliza aqui. Retorna remover. Remover foi inicializado com null. Então, a gente está retornando um ponteiro nulo, porque não tem ninguém na nossa lista. Agora, se lista seta início é diferente de nulo, a primeira alteração que a gente vai fazer é aqui no início. Olha só, eu preciso verificar se início é igual a fim. Ou seja, o que significa isso? Se nós temos um único nó na nossa lista. Porque se a gente tiver um único nó na nossa lista, a gente vai ter que alterar dois ponteiros. Tanto o ponteiro para o início, quanto o ponteiro para o fim. Então eu vou colocar aqui um if, vou abrir aqui um par de chaves e aqui agora, para ficar correta a nossa sequência, eu vou colocar o else. Então if, else. Aqui dentro do if agora eu preciso verificar se início é igual a fim. Como que eu faço isso? Lista seta início é igual a lista seta fim. Perceba que eu estou comparando dois ponteiros. Se esse teste for verdadeiro, a gente precisa verificar agora se esse nó possui o elemento que a gente quer remover. Então eu posso acrescentar aqui na frente. E lista seta, como a gente tem início e fim igual, tanto faz, pode ser qualquer um dos dois, eu vou usar início, seta valor é igual ao elemento que a gente quer remover. Então se esse teste agora der verdadeiro, significa que a gente só tem um nó na nossa lista e a gente quer remover esse nó. Então olha o que a gente vai fazer. Remover recebe lista seta início, é o primeiro nó da nossa lista, e agora eu preciso dizer que tanto o início quanto o fim são nulos. Então, lista seta início é igual a nulo, lista seta fim
também é igual a nulo e eu estou removendo um nó, certo? Então, lista seta tam menos menos. Se eu estou removendo um nó, vamos decrementar um do tamanho da nossa lista. Então perceba, esse nosso if aqui, ele trata única e exclusivamente a possibilidade de termos um único nó na nossa lista, início é igual a fim, e é exatamente este nó que a gente quer remover. Se esse if der falso, na grande maioria das vezes, o que vai causar o resultado falso aqui? Início vai ser diferente de fim. A gente vai ter mais de um nó na nossa lista. Nós vamos vir então aqui para o else if. E aí o que eu vou verificar nesse else if? Olha só, o início pode ser diferente do fim, mas ainda assim pode ser que eu queira remover o primeiro nó. E nesse caso, perceba, novamente a gente vai ter que alterar tanto início quanto fim. Lembra que o fim aponta para o início. Se eu mudei o início, eu preciso alterar também o meu fim. Então aqui eu vou verificar isso. Lista seta início, seta valor é igual ao número que eu quero remover? Novamente, se o teste for verdadeiro, remover vai receber lista seta início. Lista seta início, perceba, quem é agora o início da nossa lista? É o próximo. Então, lista seta início recebe remover seta próximo. Nós acabamos de alterar o início da nossa lista, concorda? Então, a gente precisa alterar também o nosso fim. Então, eu vou acessar o fim, lista seta fim, cheguei no fim. O fim tem um ponteiro próximo apontando para o início. Então, lista seta fim, seta próximo vai apontar para lista seta início. Eu posso fazer isso aqui porque nós acabamos de alterar o início da nossa lista. Então, nós já temos aqui um novo início. Então, agora, o final da nossa lista aponta para esse novo início. E aí, por fim, aqui nós continuamos decrementando 1, porque, novamente, a gente está retirando, removendo um nó da nossa lista. Contudo, esse nosso if também pode ser falso. E aí, nós viemos, então, nós vamos cair aqui no nosso último else. O que restou para esse último else? O elemento que a gente quer remover, se ele existir, ou ele está no meio da nossa lista, ou ele está no final da nossa lista. Então, aqui também nós teremos algumas alterações. Olha só, nós temos o nosso ponteiro auxiliar, que aponta para o início da nossa lista. A gente vai percorrer a lista enquanto o que acontecer? Enquanto alce seta próximo for diferente de lista seta início. Lembra, a gente precisa verificar isso aqui para a gente não entrar num loop infinito, porque nós não temos mais ponteiro nulo. Então, enquanto alce seta próximo for diferente de lista seta início e enquanto alce seta próximo seta valor for diferente do valor que eu estou procurando. Então, nós vamos percorrer, nós vamos caminhar na nossa lista. Quando essa repetição terminar, eu vou retirar esse trecho aqui porque ele vai ser bem diferente o que nós vamos fazer aqui. Olha só, quando a repetição terminar, lembra, eu tenho duas possibilidades. Ou a gente vai remover um elemento no meio da nossa lista, ou a gente vai remover um elemento no final da nossa lista, certo? Como que a gente descobre onde está o nó que a gente quer remover? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é descobrir o que causou a quebra da repetição. Foi porque a gente encontrou o valor ou foi porque nós chegamos, o próximo nó aqui era igual ao início. Como que a gente descobre isso, então? Fazendo essa verificação aqui novamente. Então, olha só, terminou a repetição, perceba, eu estou fora do while. Eu vou colocar aqui um if e vou verificar se nós encontramos esse valor aqui. Então, alce seta próximo seta valor é exatamente igual a num. Significa então que nós encontramos o nó que nós queremos remover. É um nó próximo. Agora, tem duas possibilidades. Esse nó próximo pode estar no meio da nossa lista, como pode estar no fim da nossa lista. A gente tem que descobrir isso. Novamente eu vou ter aqui um teste. Eu quero descobrir agora se esse cara aqui é o fim. Como que eu faço isso? Nós temos um ponteiro para o fim, certo? Então, lista seta fim é exatamente igual a alce seta próximo. Perceba que o que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando dois ponteiros. Eu quero saber se esse ponteiro é exatamente esse ponteiro, ou seja, se eles apontam exatamente para a mesma região de memória. Se eles apontam para a mesma região de memória, significa que o nó que a gente vai remover é o último nó da nossa lista. Neste caso, olha só, novamente, o nosso ponteiro remover vai apontar para alce seta próximo, que é o elemento que a gente quer remover. Esse próximo aqui possui também um ponteiro apontando para o início, certo? Porque este nó é o nosso último nó. Então, a gente precisa fazer duas alterações. O primeiro, se eu vou remover o último nó, eu preciso atualizar o nosso ponteiro último, certo? Agora, olha só, se eu vou remover esse nó aqui, o próximo, o nosso alce precisa apontar para alguém, certo? Para quem que ele vai apontar? Para o nó seguinte. Lembra? A nossa lista agora é circular, então com certeza vai ter um nó seguinte. Então, alce seta próximo vai apontar para quem é o próximo do que eu quero remover, remover seta próximo. Contudo, olha só, nós descobrimos que o nó que a gente quer remover era o fim da nossa lista. Se nós vamos remover o fim da nossa lista, quem é que vai ser o novo fim? Perceba, se esse cara aqui é o final, quem está depois dele é o início, o novo final então vai ser o nosso alce, certo? Então eu preciso atualizar o fim
da nossa lista. Lista, seta, fim, agora é o nosso nó alce. Ao fazer isso aqui, perceba, nós removemos e atualizamos os ponteiros da nossa lista. A gente continua tendo uma lista conectada, circular, porém com um nó a menos. Ao fazer isso aqui, nós acabamos de remover o último nó da nossa lista circular. Porém, pode ser que esse nosso if aqui seja falso, concorda? Aí nós teremos então o nosso else. Quando que o if vai ser falso? Quando o fim não for igual ao próximo, ao nó que a gente quer remover. Nesse caso, a gente vai ter uma remoção no meio. Se é uma remoção no meio, basta conectar os ponteiros. Olha só, remover vai receber alce, seta, próximo, que é o elemento que eu quero remover. Agora, olha só, eu estou removendo no meio. Eu quero remover este nó aqui. Basta fazer o auxiliar agora apontar para o nó seguinte. Como que eu faço isso? Alce, seta, próximo, vai apontar para o nó seguinte. Como que eu pego o seguinte? Remover, seta, próximo. Pronto. Então perceba que o procedimento para remover no meio da nossa lista é o processo mais simples que tem de remoção. Contudo, o que está faltando aqui? Perceba, nós identificamos que a gente quer remover o nó. Nós removemos aqui o final, nós removemos aqui no meio, porém, em nenhuma situação aqui nós fizemos o decremento da nossa lista. Vamos colocar ele aqui. Então, lista, seta, tam, menos, menos. Vamos passar agora para a nossa busca. Nós também teremos aqui algumas alterações na nossa busca. E aí, na verdade, eu vou apagar esse trecho porque aqui nós teremos muitas alterações. Então é mais fácil reescrever o código. Nós teremos aqui o nosso nó auxiliar. E aí, na verdade, eu já posso inicializar o nosso nó auxiliar com o nosso ponteiro para o início da nossa lista. Então, alce vai receber lista, seta, início. Cadê a atribuição? Sem a atribuição não vai dar certo. Pronto. Nós temos aqui agora um ponteiro para o início da nossa lista. Existem nós na nossa lista? A gente não sabe se existe ou não, concorda? Então, vamos fazer aqui um if, um teste, para verificar isso. Alce. If, alce, ou seja, alce é diferente de nulo. Se o teste der falso, significa que a nossa lista está vazia. Então, não tem busca a ser realizada aqui. Vamos retornar aqui nulo. Se não tem busca, a gente vai retornar um ponteiro nulo. Pronto, agora, se existe pelo menos um nó, olha o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui uma repetição do tipo do while, e aí vamos por partes. Enquanto tiver algo para fazer aqui, o que eu quero verificar? A primeira coisa, nós temos um nó, certo? Vamos verificar se esse nó possui o elemento que a gente está procurando. If, alce, seta, valor é igual ao número, é num, é igual ao número que a gente está procurando? Se isso aqui for verdadeiro, nós acabamos de encontrar um nó que a gente estava procurando. O que a gente vai fazer aqui? Return alce. Perceba, isso aqui vai finalizar a execução da nossa função buscar. Se eu encontrar um nó, se alce seta valor for igual ao número que eu estou procurando, retorne esse ponteiro aqui, o nosso alce. Perceba, não importa o que vai vir depois, finalizou a nossa função, ok? Porém, em muitas situações, o nosso if vai ser falso. Nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Olha só, alce seta valor é igual a número? Não, não é. Então, a gente precisa caminhar, a gente precisa ir para o próximo, certo? Alce vai receber alce seta próximo. Pronto, estamos caminhando para o próximo elemento da nossa lista. Contudo, lembra que a nossa lista é circular, então nós teremos aqui um teste dentro do while. Eu quero que isso aqui seja repetido enquanto o que acontecer? Enquanto alce for diferente do início da nossa lista. Então, lista, seta, início. Pronto. Enquanto o alce for diferente do início da nossa lista, a gente vai caminhar na nossa lista procurando por esse elemento. Ah, mas na primeira vez, Wagner, o alce não vai ser igual ao início da lista? Não, porque olha só, a gente está usando do while. Se a gente for traduzir o do while do inglês para o português, o que significa isso? Faça enquanto. Então, faça, ele vai primeiro fazer isso aqui para depois testar. Então, olha só, aqui o nosso alce é igual ao início. Alce é diferente de nulo? Verdadeiro. Entrou, veio para o if. Eu testei. O valor do primeiro nó é o que eu estou procurando? Não, não é. Eu vou para o próximo. Perceba, quando eu vou para o próximo, eu vou para o segundo nó da nossa lista. Então, ele já vai ser diferente do início. E isso aqui vai executar até que a gente encontre esse elemento ou que o alce novamente chegue no início da nossa lista. E aí esse teste aqui vai dar falso. Alce é diferente de início? Falso. Finaliza a nossa repetição. E aí a gente retorna nulo. Vamos agora alterar aqui a impressão da nossa lista. E aqui na impressão a gente vai ter uma série de alterações também. Então eu vou retirar esse trecho. Olha só, o nosso nó aqui, auxiliar, está recebendo lista, ponto, início, por que ponto? Perceba, eu estou fazendo aqui uma passagem de parâmetro por valor. Eu estou recebendo uma cópia da nossa lista. O elemento lista não é um ponteiro. Então por isso que eu estou utilizando o ponto aqui, ok?
a seta. A gente sempre utiliza a seta quando a gente tem um ponteiro para nossa struct. Então aqui eu estou recebendo um ponteiro para o início da nossa lista, para o primeiro nó. Eu vou imprimir aqui o conteúdo lista, o tamanho da nossa lista, e agora eu vou iniciar aqui com um if nó. If nó. Por quê? Pode ser que a nossa lista esteja vazia, que não tenha ninguém dentro da nossa lista. Então, eu inicio com esse teste aqui. Se tiver alguém dentro da nossa lista, olha só, nós teremos outra repetição aqui do tipo do while. O que eu vou colocar aqui dentro agora? Eu quero imprimir o conteúdo desse nó. Então, eu vou colocar aqui um printf, vou imprimir o número inteiro, então, %d, espaço, de onde virá esse número inteiro? Do nosso nó seta valor. Na sequência, o que eu preciso fazer? O nosso nó vai receber nó seta próximo. A gente precisa caminhar, avançar na nossa lista. E aí, novamente, nós teremos aqui a nossa repetição, o while. A gente vai caminhar até quando? Até ou enquanto nó for diferente da nossa lista ponto início. Então perceba, criamos um ponteiro para o início da nossa lista. Se esse ponteiro não for nulo, quando que ele vai ser nulo? Quando a nossa lista estiver vazia. Então se ele não for nulo, eu vou imprimir o elemento desse nó e vou para o próximo. Eu vou imprimir e vou para o próximo. Eu vou imprimir e vou para o próximo. Até quando eu vou repetir isso aqui? Enquanto o nosso nó for diferente do início da nossa lista. Quando ele for igual, significa que a gente já imprimiu a lista inteira e voltamos para o início da nossa lista. Para confirmar isso aqui, olha só, eu vou colocar aqui mais um printf, vou saltar aqui 2 linhas e olha o que eu vou escrever aqui agora. Início significa que nós estamos no início da nossa lista. Vou imprimir aqui um elemento, de onde virá esse elemento? Do nosso nó seta valor, que agora está apontando para o início da nossa lista novamente. Olha só, rodou, foi até o final, voltou para o início, finalizou a nossa repetição. Para comprovar que ele voltou para o início da nossa lista, eu vou imprimir o valor dele aqui novamente. E aí esse valor aqui vai ser exatamente o valor do primeiro nó que foi impresso aqui. E isso vai comprovar para a gente que a nossa lista circular está funcionando corretamente. Vamos testar o nosso programa? Perceba que aqui no meio eu não preciso fazer nenhuma alteração. Por que eu não preciso fazer nenhuma alteração? Nós não alteramos a forma de execução do nosso programa. Nós alteramos a estrutura que a gente está utilizando. Nós tínhamos uma lista simplesmente encadeada e agora nós temos uma lista circular. Então, do início volta para o fim. As opções permanecem as mesmas. Sair, inserir no início, inserir no fim, inserir ordenado. Opção 4, remover um elemento. Opção 5, imprimir. Opção 6, buscar um elemento. Então, todos esses procedimentos e funções permaneceram exatamente iguais. Vamos testar então. Eu vou vir aqui em View, Logs. Pronto, se tiver algum problema vai aparecer aqui. Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. Temos aqui o nosso menu. Eu vou colocar em tela cheia. Pronto. Vamos testar aqui a inserção no início. 1, eu vou inserir o 10, 1 novamente, eu vou inserir o 20, 1 novamente, eu vou inserir o 30. Eu vou imprimir a nossa lista, opção 5, e aí, olha só, eu inseri o 10, o 20 e o 30 no início. 10, 20 e o 30. Nós imprimimos a lista. Quando terminou a impressão, por que terminou? Porque o nosso nó estava apontando novamente para o início. Perceba, o elemento 30. Vamos verificar se a busca continua funcionando? Opção 6, buscar. Eu quero buscar o 30. Ok, encontrou o 30. Opção 6, eu quero buscar o 10. Ok, também encontrou o 10. Opção 6, eu quero buscar o 25. Elemento inexistente. Perceba que o 25 não está na nossa lista. Vamos remover agora? Eu vou remover, opção 4, eu vou remover o 30. Pronto, o 30 foi removido, temos apenas o 20 e o 10. Opção 4 novamente, vou remover o 10. Pronto, o 10 foi removido. Agora nós temos uma lista com tamanho 1, apenas o 20. Vou remover um elemento que não existe, o 25. Elemento inexistente, temos apenas o 20. Vou remover o elemento 20. Elemento removido. Se eu imprimir agora, perceba a lista tamanho 0. Não tem ninguém na nossa lista. Vamos inserir no fim agora? Então, opção 2, o 10. Opção 2, o 20. Opção 2, o 30. Então agora nós temos uma lista ordenada porque eu inseri de forma ordenada. Mas a opção que eu usei foi o inserir no final. Novamente, vamos aqui fazer uma busca. Opção 6, o elemento 20. Ok, encontrou. Opção 6, o 25. Não existe o 25. Perfeito. Vamos remover? Opção 4, eu quero remover o 30. Removido com sucesso. Opção 4, eu quero remover o 45. Não existe. Perfeito. Opção 4, eu quero remover o 20. Temos agora apenas o 10. Opção 4, eu quero remover o 10. Temos agora uma lista vazia.
Opção 4, removeu 55. Perceba que não há ninguém na nossa lista. O que está faltando? Está faltando a inserção ordenada. Então, opção 3, eu vou inserir o 20. Opção 3, eu vou inserir o 80. Opção 3, eu vou inserir o 10. Ao imprimir, perceba que nós temos uma lista ordenada. Novamente, eu vou fazer uma busca. Opção 6, o elemento 20, e encontrou. Vamos fazer agora a remoção. Opção 4, quero remover o 10. Perfeito, foi removido o número 10. Quero remover novamente o 20. Perfeito, o 20 foi removido. Quero remover agora o 80. Perfeito, o 80 foi removido e nós temos uma lista vazia. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E deixa seu like nessa aula, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de ajudar, de contribuir com o canal, de retribuir todo esse conteúdo gratuito que eu estou postando aqui. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.